A outra reação diante do poder de Jesus foi a reação dos discípulos de Jesus. A Bíblia diz que quando os demônios saíram daquele homem, e os homens da cidade vieram, porque os pastores foram lá e anunciaram o que havia acontecido, e todos resolveram ir ver o que aconteceu. Chegaram lá aonde estava Jesus. Lá estava o homem sentado, vestido em perfeito juízo. O que aconteceu com esse homem? Jesus o libertou. Quando os demônios saíram daquele homem, aquele homem estava nu, porque o texto diz que ele andava nu, gritando pelos montes. Se ele andava nu, não sabemos quanto tempo que ele vivia naquela vida desprezível, mas certamente o cabelo dele havia crescido, estava todo embaralhado, a barba dele havia crescido, estava uma coisa horrorosa. Ele não tinha condições de se alimentar, então ele era um esqueleto, ele era um homem que vivia enfraquecido, porque o demônio não deixava comer. Então aquele homem estava ali caído, sem forças para levantar, porque os demônios é que controlavam a sua vida. E o que os discípulos fizeram, meus prezados? Eles entraram em ação. Aquele homem que estava sujo, como ele vivia nos túmulos, nos sepulcros, no cemitério, ele devia estar fedorento, né? Um mau cheiro terrível. Os discípulos viram aquele homem ali, caído, sem condição de fazer nada, pegaram, levantaram aquele homem e levaram lá no mar da Galileia e deram-lhe um banho, uma escovada nele. Pegaram, quem sabe, uma tesoura, cortaram o cabelo, alinharam ele. Alguém ali dos discípulos tinha na bolsa uma peça de roupa, vestiu aquele homem, aleluia. Alguém pegou ali o alimento que eles traziam e deram para aquele homem se alimentou, e ele estava ali agora, sentado, vestido, limpo, em perfeito juízo, aleluia. Porque, meus prezados, os discípulos fizeram a sua parte, eles entraram em ação, eles reagiram naquele momento, porque viram que precisavam fazer alguma coisa. Eles foram empáticos com aquele homem, eles viram que Jesus o havia libertado, mas eles precisavam fazer alguma coisa. Então, prezados, muitos, diante da manifestação do poder de Jesus, ficam passivos, não fazem nada. Às vezes chega um visitante na igreja, não vai lá cumprimentar e dizer para ele: seja bem-vindo, não vai envolver essa pessoa, e a pessoa diz: eu fui naquela igreja lá, mas eu achei um monte de gente frio, arrancudo, ninguém veio me cumprimentar, ninguém veio falar comigo. Então, prezados, muitas vezes nós precisamos, como discípulos de Jesus, diante da manifestação do poder de Deus, porque Ele vai se manifestar na vida da pessoa que vem para o reino de Deus. Nós precisamos acolher, nós precisamos chegar perto das pessoas, nós precisamos abrir um sorriso, nós precisamos falar alguma coisa. Seja bem-vindo, que você possa vir, nós vamos orar por você, para que o Senhor possa alcançar a sua vida, a sua família, e esse problema que você está vivendo, você vai ser liberto em nome de Jesus. Vem aqui e o Senhor vai abençoar, aleluia. Prezados, nós precisamos reagir, nós precisamos fazer alguma coisa. Os discípulos não ficaram olhando aquele homem lá, não, eles reagiram. Eu acredito que não precisou nem mesmo Jesus mandar fazer alguma coisa, mas eles fizeram, porque eles sabiam que eles eram discípulos de Jesus e eles estavam aprendendo com Jesus. Quando Jesus estava diante do túmulo de Lázaro, que ele ordenou: Lázaro, vem para fora. Quando Lázaro saiu, como que ele saiu? A Bíblia diz que ele estava enfaixado, né? Então acho que ele saiu assim, pulando assim, porque não podia andar. O que Jesus disse? Desatai-o e deixai-o ir. Não foi Jesus quem foi lá e desatou o homem, mas Jesus mandou os discípulos, aleluia, desatar a Lázaro para que ele pudesse andar. Então o papel dos discípulos, meus prezados,
é cooperar com o Senhor Jesus. Certa vez Jesus disse: quem der um copo de água, ainda que seja um copo de água, a um desses pequeninos que crê em mim, de forma alguma perderá o seu galardão. Aleluia. Prezados, além de nós estarmos contribuindo, cooperando com o reino de Deus, para receber recompensa, aleluia, um copo de água. Isso significa que se você fizer uma coisa mínima, porque você é discípulo de Jesus, a uma pessoa que está vindo, se você ter uma atitude de cooperação no reino de Deus, qualquer coisa, você vai receber uma recompensa. Aleluia. Imagine se você for uma pessoa que é uma pessoa que ora e que intercede por este mundo. Você tem um tempo separado na sua casa todos os dias para interceder, sabendo e sentindo a necessidade que o mundo vive hoje. Quantas pessoas que não estão presas pelas forças do mal, quantas pessoas que não estão escravas de Satanás, e nós precisamos pedir: Senhor, manifesta o teu poder para que essas vidas sejam libertas, e você vai ver, aleluia, Deus fazendo coisas maravilhosas. E a palavra de Deus diz que existe recompensa. Então, prezado, diante da manifestação do poder de Jesus, nós vemos aqui a reação dos discípulos.